Bom, gente, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma sessão aí da VMware aqui no TDC. Meu nome é Diego. Eu vou falar aí sobre implementando práticas DevSecOps em ambiente multi-cloud com o Tanzu Application Platform. Então, para quem não assistiu a minha sessão anterior, que eu falei da experiência do desenvolvedor, né, como melhorar a experiência do desenvolvedor sobre Kubernetes com o Tanzu Application Platform, eu sou o Diego, faço parte do time de Modern Application aqui na VMware. Meus tópicos de interesse aqui são Kubernetes, Spring, Developer Experience. Então, eu tratei desse tema de Developer Experience na sessão anterior. Enfim, tenho mestrado em Software Engineering também, Engenharia de Software. E hoje vou focar aí mais na perspectiva ou na experiência do operador. Então, na sessão anterior, eu expliquei que é o Tanzu Application Platform e eu mostrei muito na visão do dev, né? Então, como que ele cria, né, aplicações através dos nossos App Accelerators, como que a gente simplifica o processo de provisionamento de serviço de dados para ele consumir na sua aplicação, como que ele faz o deploy da aplicação dele no ambiente de desenvolvimento, como que ele faz o debug, como que ele pode fazer alteração do código via IDE. Então, eu fiz um resumo mostrando a experiência do dev, como que ele pode visualizar a aplicação dele. Nessa sessão, eu vou falar a respeito da experiência do operador. Então, uma vez que o dev desenvolveu a aplicação dele, em ambiente de desenvolvimento, ambiente local dele, e agora ele precisa levar essa aplicação para, por exemplo, um ambiente de homologação e produção. Como que o operador vai suportar ele, vai montar esse caminho até a produção e vai abstrair essa complexidade do desenvolvedor? Como que o operador vai criar o que a gente chama de Golden Path, né? Que é um termo aí que eu vou explicar na sequência. O operador cria esse caminho aí dourado aí desde o ambiente de desenvolvimento até chegar em produção, seguindo pós-práticas de segurança e parte de entrega de software automatizada. Então, eu vou falar a respeito dessa experiência do operador, né? Como que ele aplica práticas de DevSecOps e como que isso está integrado, já incluído aí dentro do Tanzu Application Platform. Então, vou mostrar uma demo rapidamente sobre esse processo de entrega de software e um resumo, beleza? Então, lembrando lá, para quem não assistiu a primeira sessão, eu falei um pouco do portfólio do Tanzu, então, só fazendo um recap aqui. O Tanzu ele tem duas soluções principais hoje no portfólio, né? Então, o Tanzu é um portfólio que fica dentro da Business Unit de Modern Application dentro da VMware. E a gente tem o Tanzu Application Platform, onde a gente trata sobre a experiência do desenvolvedor, que foi a sessão que eu apresentei antes, e trata também sobre DevSecOps, que é o tema dessa sessão. E ainda a gente tem uma outra solução, que é o Tanzu for Kubernetes Operation, que trata mais a parte de operação de plataforma, o gerenciamento de Kubernetes em ambiente multi-cloud. Então, lembrando, né, Tanzu é um portfólio modular, então você pode estar aí usando o TAP ou o TKO, né, que é o Tanzu for Kubernetes Operation, de forma independente. Eles rodam em diferentes distribuições de Kubernetes, então não só no Kubernetes da VMware, mas, por exemplo, no EKS, no AKS, no GKE, OpenShift, enfim, outras distribuições do mercado, e você pode executar isso em qualquer cloud, tá? Tanto no seu ambiente on-premise, como também nas nuvens públicas aí. Beleza? O nosso foco hoje é o VMware Tanzu Application Platform. Beleza? Falei também na sessão anterior sobre os desafios comuns aí quando você está desenvolvendo aplicações modernas. Então, eu abordei muito na perspectiva do dev na sessão anterior, quanto que essas complexidades aí que as aplicações modernas estão trazendo têm afetado aí, têm atrapalhado os desenvolvedores, né? Então, eu explorei como que o Tanzu Application Platform simplifica esse processo e tira, né, remove essa complexidade dos devs. E agora eu vou focar mais numa perspectiva de Ops. Então, vou falar muito desse termo Golden Path. Então, eu começo falando aqui que os times precisam de um Golden Path. Se você quer ter sucesso em entregar software rápido, diferentes clouds, sobre Kubernetes também, né? Obviamente. A gente tem visto muito que você precisa construir essa ideia de Golden Paths. Esse termo eu vou explicar na sequência.
É um termo cunhado aí pela Spotify, e dando um spoiler aqui, o Application Platform tem seus Golden Paths, tá? Mas por que os times precisam de Golden Paths, pessoal? Primeiro ponto, a falta de experiência e expertise dificulta a entrega de software de forma consistente e eficiente. Então, trabalhar com tecnologias como Kubernetes e o próprio escopo de cloud requer uma série de expertise, e quando você não tem essas expertise ou essa falta de experiência, né, dentro da sua equipe, isso começa a se tornar muito complexo de se lidar. Segundo ponto, né, é difícil você fazer o hiring, né, ou contratar, ou fazer o onboard de novos desenvolvedores, se você não tem um Golden Path, porque o desenvolvedor acaba ficando perdido, né? Como que ele desenvolve software na sua empresa? Como que ele vai entregar o software? Como que esse software vai chegar até produção? Que processo sua aplicação precisa passar? Desde na perspectiva do desenvolvimento, questões de segurança, boas práticas. Então, qual é o padrão, né? O que essa aplicação precisa cumprir para chegar até em produção? Então, se você não tem um Golden Path bem estruturado, para os desenvolvedores, o onboarding, né, e a própria início do desenvolvedor nessa equipe é mais demorado, né? Terceiro ponto, desenvolvedores e engenheiros de plataforma devem ter uma clara comunicação e um processo bem, podemos dizer assim, alinhado, né? Então, a pergunta é, como que vocês estão montando ou como que vocês estão desenvolvendo esses Golden Paths para aumentar a eficiência? Esse é normalmente esse questionamento que a gente traz para os nossos clientes, né? Vocês estão montando essa ideia de Golden Paths? Cliente, vocês estão investindo em Platform Engineering? Então, eu falei sobre esse tema na sessão anterior, mas fazendo um recap rápido, né? Platform Engineering é uma disciplina hoje que está muito em alta no mercado. Então, você ter um time de plataforma que vai ser responsável por entregar uma plataforma de desenvolvimento ou um Internal Developer Portal, né? Os famosos IDPs, para os desenvolvedores, para fazer com que eles entreguem software mais rápido e, ao mesmo tempo, o time de operação e segurança tem um controle, uma padronização de como esse software vai sair de desenvolvimento e vai chegar até a produção, e ter a garantia que ele vai passar pelas boas práticas, tanto a nível de desenvolvimento de software, até mesmo questões de segurança. Então, esse tema de Platform Engineering, ele está crescendo cada vez mais, e uma dos pontos que o time de Platform Engineer tem que cuidar é melhorar a experiência do desenvolvedor, que eu mostrei na sessão passada, como que o Tanzu Application Platform ajuda nesse tema. E o outro tema que vai ser o foco dessa apresentação é o Golden Path. Mas o que é esse tal de Golden Path, né, que está sendo falado aí no mercado, que a Spotify criou esse termo, se eu não estou enganado, lá em 2020, né? O que é o Golden Path? Golden Path, pessoal, nada mais é que um caminho de construção de software com algumas opiniões, né? Os gringos gostam de chamar isso de opinionated, né? Algumas opiniões fortes. Isso é uma forma, o Golden Path nada mais é que uma forma de você organizar guias, né, ou boas práticas e conjuntos de ferramentas. Então, como que eu desenvolvo meu software na minha empresa? Então, desde a forma de eu desenvolver, padrão de projeto da minha aplicação, enfim, as boas práticas a nível de código, a nível de segurança, como também o conjunto de ferramentas que eu vou usar para fazer com que a minha aplicação de forma automatizada saia de desenvolvimento e vá até a produção, seguindo um padrão, seguindo uma definição bem estruturada dentro da minha empresa. Então, isso é a ideia do Golden Path. O Golden Path, no final do dia, ele se propõe a ser aí uma entrega de ponta a ponta, né? Que ajuda aí tanto os desenvolvedores como também o próprio time de operações a suportar isso e entregar uma experiência o mais simples possível para os times de desenvolvimento se entregar as suas apps. Por que os Golden Paths é um tema que está muito em alta e por que tem se discutido isso? Fazendo o link com a sessão anterior, né, aquela complexidade que tem atrapalhado os desenvolvedores, ela também afeta no onboard desses devs, porque ele precisa entender um conjunto de ferramentas e ele precisa, consequentemente, entregar o software mais rápido e melhor, né? Fazer um trabalho mais qualificado.
Então, esse é um dos motivos, né? Acelerar o onboard dos devs, por exemplo, é um dos motivos de você desenhar esse Golden Path. O segundo ponto é entregar o software mais rápido, de novo, mas parando aquela velha história de reinventar a roda, né? Então, a ideia é fazer com que o dev foque em escrever código e o time de operação tenha essa governança de forma centralizada para suas aplicações. Então, fazer com que o time de desenvolvimento ele tenha que tomar poucas decisões de como ele vai entregar o software. Para vocês montar mesmo um padrão de entrega de software que, no caso do Tanzu Application Platform, independe em qual cloud provider, se é no seu data center, como você vai entregar esse software. Olhando numa perspectiva de Ops, o objetivo do Golden Path é governança e segurança. Então, aqui, a ideia de você ter uma plataforma, e por isso do Platform Engineering, e o porquê dos Golden Paths é justamente isso, você ter esses padrões na entrega corporativa das suas aplicações. Então, usar uma plataforma em comum para isso. Então, evitar que cada squad faça do seu jeito. Então, a ideia é você ter uma plataforma centralizada, onde qualquer software que for desenvolvido, ele tem que passar por essa cadeia de software, onde dentro dessa cadeia de software, que vai ter boas práticas, de novo, de código, de segurança, você tem esses padrões bem claros e definidos e com clareza e com governança para ajudar os desenvolvedores a entregar o seu software mais rápido. Legal? Sessão anterior também falei um pouco do What is TAP, então, a brincadeira sempre, né? TAP não é o transporte aéreo português. O que é o TAP, pessoal? TAP é o Tanzu Application Platform, a nossa plataforma de aplicações que executa sobre Kubernetes. E aqui, fazendo o link, né, que a gente gosta sempre de reforçar. Nossa solução executa em diferentes Kubernetes providers. Se você usa nuvem pública, por exemplo, Azure, ou AWS, ou Google, e usa lá o Kubernetes Managed Service que eles oferecem, como um AKS, EKS de QI, você pode executar o TAP em cima dessas plataformas. Então, por exemplo, na demo que eu vou mostrar, eu estou usando o AKS, mas poderia usar outras distribuições de Kubernetes. Se você usa o OpenShift, por exemplo, você também consegue rodar o Tanzu Application Platform, e se você, claro, usa a nossa distribuição de Kubernetes, que é o TKG, você também pode executar no seu data center, ou até mesmo na nuvem, também com serviços gerenciados da VM, o Tanzu Application Platform. Legal? O que mais? Bom, na primeira sessão eu explorei como desbloquear essa produtividade do desenvolvedor, né? Como tornar a vida do desenvolvedor mais fácil, mais feliz, trabalhando com Kubernetes em ambiente multi-cloud, com o Tanzu Application Platform. Mostrei mais a experiência do dev, né? Como que o TAP ajuda aí fazer com que o dev foque em escrever mais código e não em infraestrutura subjacente, como Kubernetes, por exemplo. Nessa sessão agora, eu vou explorar mais a parte de como criar esse path sustentável aqui de produção, né? Então, como implementar, né, o conceito de Golden Path, e também de um outro termo que eu vou mostrar na sequência, que é o Secure Software Supply Chain. Então, como que eu aplico práticas de DevSecOps em um ambiente Kubernetes, que pode estar, inclusive, num ambiente multi-cloud. Então, e vou mostrar também, ainda nessa sessão, falar um pouquinho aqui sobre como que funciona essa coordenação entre o time de Dev e Ops. Então, aqui a gente tem muito a questão da separação das preocupações, né? Até onde o Dev vai e é onde começa o trabalho do time de Ops e Sec. Então, dentro da plataforma, a gente tem esse conceito bem claro e eu explico na sequência. Beleza? Então, aquele spoiler lá do início, né? Então, Tanzu Application Platform, ele oferece, né, a ideia do Golden Path, né? Então, dentro do Tanzu Application Platform, a gente tem uma plataforma integrada que te permite, de ponta a ponta, entregar seu software de dev até produção. Então, a gente tem um Golden Path lá, 3 Golden Paths, muito bem definidos dentro da solução. Nosso objetivo com esse Golden Path que a gente entrega é também ter uma experiência do desenvolvedor consistente entre diferentes clouds e Kubernetes. Então, de novo, se você usa Kubernetes no seu ambiente on-premise, ou na nuvem pública, ou em múltiplas nuvens públicas, ou até mesmo no conceito de híbrido, né, privado e público, sobre Kubernetes, não importa a distribuição, tá? Para abstrair isso para você, o Golden Path vai abstrair isso para o desenvolvedor
e vai dar essa consistência também e governança para o time de operação. A gente tem aqui todo o processo ele é automatizado, out of the box, então a automação é o ponto central, né? Que a gente está falando de práticas como DevSecOps, então a parte de automation é uma parte crucial. A gente já tem isso out of the box, de forma centralizada, através do componente chamado Secure Software Supply Chain. É um componente, né, uma ideia que a gente traz dentro do Tanzu Application Platform, que eu vou mostrar na sequência. Dentro desses Golden Paths, a gente traz um conjunto de ferramentas com as nossas opiniões de como essas ferramentas têm que funcionar e como tem que se integrar. São projetos open source, que eu vou explicar na sequência também. Mas se você já utiliza alguma ferramenta para algum determinado propósito, por exemplo, a CI, dentro do Tanzu Application Platform, a gente usa o Tekton, mas não quero usar o Tekton, quero usar Jenkins ou outra solução. Você consegue fazer esse swap, né? Essa troca das ferramentas dentro desse supply chain, dentro desse Golden Path aí que a gente entrega dentro da plataforma. Você tem essa flexibilidade e liberdade de trocar as ferramentas. A gente sabe que muitas empresas já investiram em uma série de ferramentas, então o nosso propósito aqui é se integrar com as ferramentas e não fazer com que os clientes usem nosso toolchain. Beleza? E por fim, Enterprise Security, é muito importante, parte de segurança. Secure Software Supply Chain, ou Secure, né? A gente tem a palavra aqui Secure, então a gente tem que se preocupar com segurança. E dentro desses Golden Paths, a gente traz toda uma parte de compliance, access control e vulnerability scanning. A gente tem umas ferramentas para fazer vulnerability scanning, dashboards para você ver, por exemplo, quais foram as aplicações que foram afetadas por a vulnerabilidade do Log4j. A gente consegue descobrir isso de uma forma muito simples dentro do Tanzu Application Platform. Legal? Então, esse é como a gente implementa o Golden Path dentro do Tanzu Application Platform. Vou entrar um pouco mais em detalhe dos componentes. Estou falando aqui desse Build, Rapid yet Sustainable Path to Production. O que quer dizer isso em outras palavras? Então, na sessão anterior eu expliquei que o Tanzu Application Platform ele tem uma série de componentes open source, e um deles que eu citei na apresentação anterior foi o Backstage. Então, a gente utiliza o Backstage como a ferramenta aqui para criar esse portal para o desenvolvedor. E quando eu digo desenvolvedor, isso não se limita ao desenvolvedor, obviamente. O time de operação também pode e deve acessar esse portal para fazer algumas consultas também, tá, pessoal? E aí, olhando para uma experiência mais Ops, dentro do Tanzu Application Platform, dentro dessa interface, que é baseada no Backstage, VMware desenvolveu um plugin para o Backstage chamado Runtime Resource. Esse plugin não existe na versão open source do Backstage, criado pela Spotify. A gente criou um plugin justamente para possibilitar você ver seu workload. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho essa aplicação Spring Sensor. Ela está rodando em diferentes clusters. Eu tenho uma versão dela rodando em Dev e eu consigo ver por onde ela está executando. Então, eu posso ver que ela está rodando em Dev, Stage, Prod. Então, veja, esse é um cenário onde eu estou com múltiplos clusters e até mesmo múltiplas clouds poderia estar aqui. Eu poderia ter o ambiente de dev local, no meu data center, sei lá, o ambiente de stage num cloud provider, e o de produção pode ser no mesmo cloud provider. Eu poderia ter um quarto cluster aqui, que seria um ambiente de disaster recovery, que está um cluster Kubernetes que está numa outra cloud. Então, esse plugin me possibilita ter essa visibilidade, essa rastreabilidade, onde a minha aplicação, onde o meu workload está executando, que pode estar em diferentes distribuições de Kubernetes, em diferentes clouds. Então, esse é um plugin que faz parte do Tanzu Application Platform. O Tanzu Application Platform ele é baseado em profiles, então a instalação dele é toda baseada em profiles e ele usa GitOps por padrão. Então, você instala a plataforma já baseada em GitOps. E aqui a gente traz os principais arquiteturas, né, de clusters do Tanzu Application Platform. Então, você consegue rodar o TAP, né? Qual que é o pré-req para você rodar o TAP? Você entregar um cluster Kubernetes para ele. Então, que pode ser daquelas diferentes distribuições que eu falei. EKS, AKS, VKI, TKG, TenShift. Beleza? Eu tenho a opção de rodar o TAP em um único cluster, então eu pego todos os componentes dele e rodo em um cluster que a gente chama de full profile, que até nem está nesse exemplo aqui.
E a gente tem a topologia de deployment da solução usando o conceito de multi-cluster, que é essa que está na tela. Então, eu consigo quebrar, por exemplo, o cluster de dev, esse cluster que a gente chama de interrate. Então, eu tenho alguns componentes do TAP necessário para que o desenvolvedor possa fazer seu trabalho de desenvolvimento de software. Uma vez que ele desenvolveu, e esse foi o cluster que eu usei na apresentação anterior, uma vez que ele testou seu código no seu ambiente de teste, tá ok, ele precisa promover essa aplicação para os próximos ambientes. Como que a gente sugere, né, e propõe com o TAP? Você tem um cluster de build, onde nesse cluster vai ser responsável por fazer o build das aplicações, fazer o scanning de vulnerabilidade, então rodar esse supply chain com aqueles golden paths que eu expliquei. Então, o supply chain e os golden paths estão aqui. Então, todo e qualquer código que for desenvolvido pelo dev passa por esse cluster de build. Esse cluster cria a imagem, faz o scan de vulnerabilidade do código, da imagem, gera os descritores do Kubernetes. Então, aqui o TAP, como eu comentei na sessão anterior, você não precisa escrever Dockerfile, você não precisa escrever os descritores do Kubernetes, ele já gera isso para você. Já tem o Knative, que é a nossa plataforma, projeto open source que a gente utiliza aqui para executar aplicações event-driven serverless. Então, você já tem suporte a serverless. Então, o TAP já gera esses descritores por Knative. Esse cluster de build, ele fica com essa responsabilidade de fazer o build das aplicações, entregar as imagens no container registry, que você pode definir qual container registry que você quer usar. Então, no meu exemplo, que eu mostrei na sessão e vou mostrar hoje, eu uso o ACR lá da Azure, mas poderia ser outro registry. E eu tenho aqui um repositório Git, sim, porque aqui ele guarda, por exemplo, os deployments da minha aplicação. Então, eu tenho o deployment, eu tenho a parte de código, né? O source code da minha aplicação. Esse Git que está aqui é o Git que vai guardar os descritores do Kubernetes. E por que a gente faz isso? Porque a gente já trabalha por padrão, né, como parte da automação do supply chain, do Golden Path, para entregar essa aplicação até prod, a gente trabalha com o conceito de GitOps. Tudo aqui é feito via GitOps. Então, o cluster de RAM seria os clusters, como o próprio nome diz, de execução. Seria os teus clusters de QA, teste, produção. Então, veja que ele tem bem menos componente, porque ele já passou por um processo de build, ele já construiu imagem. Então, agora só tem que executar essa aplicação. E o cluster de view é onde está, por exemplo, o Backstage, o App Accelerator, que eu apresentei na sessão anterior, e outros componentes da plataforma. Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar lá no final dessa apresentação, você pode criar uma topologia de run clusters, por exemplo, em diferentes cloud providers. Então, posso ter um cluster de run rodando na AWS, outro no Google, outro na Azure, no meu data center, em cima de vSphere, por exemplo, em cima de TKG, em cima de OpenShift. Então, você pode fazer uma combinação aí de uma arquitetura de multi-cloud, beleza? Ou até híbrido, né? Como que falando um pouquinho sobre, mas ok, como que o TAP me ajuda na questão do DevSecOps, né? Como que eu aplico práticas de DevSecOps? Como que é feito isso dentro do Tanzu e qual que é a nossa proposição aqui? Dentro do TAP, gente, a gente tem então o conceito de supply chains, ou cadeias de entrega de software, né? Seguras. Então, dentro do Tanzu Application Platform, a gente tem 3 tipos de supply chains, né? Você pode entender o supply chain como uma evolução de CI/CD. Então, eu tenho lá o CI/CD, que tem várias etapas lá dentro do meu pipeline. O supply chain nada mais é que uma extensão de um CI/CD, acrescentando etapas de segurança. Tá? Essa é a ideia do supply chain, aqui dentro do Tanzu. Então, eu expliquei lá na sessão anterior que o desenvolvedor ia lá, escrevia o código, criava o workload YAML. Então, o workload YAML, como eu não preciso mais criar descritores do Kubernetes, o único descritor que o dev tem que criar é o workload YAML. Então, ele cria esse workload YAML, e esse workload YAML é o contrato do desenvolvedor com o time de DevOps, SecOps. O que quer dizer com contrato? Bem a ideia da separação de preocupações. Então, eu tenho que me preocupar em escrever meu código, dizer onde meu código está, quais as configurações que a minha aplicação precisa, quais os serviços de dados que ela necessita, e passar esse contrato dizendo, time de DevOps e SecOps. Aqui está minha app, aqui está as instruções de como fazer o build dela, as configurações que ela precisa, os serviços de dados que ela necessita. E a partir daí, o time de DevOps e SecOps, ele
pega esse workload YAML e ele vai passar por esse supply chain, por essa esteira, entre aspas, aqui, para fazer todas as etapas que esses times definiram. Então, por exemplo, dentro do Tanzu, a gente tem um supply chain chamado teste e scanning, que é basicamente o que? Ele baixa o código do repositório Git, que o desenvolvedor informou no workload YAML, faz o scanning do source code da aplicação. Então, aqui a gente usa o Gripe, que é um projeto open source. A gente roda os testes aqui, então a gente tem uma parte de continuous integration, aqui a gente está usando o Tecto, cria a imagem desse container. Então, eu não tenho Dockerfile aqui, mas poderia ter. Inclusive, a gente mostra aqui em cima que é bem importante ressaltar. Você consegue trocar esses toolchains, né? Então, esse é o toolchain default, mas se você, por exemplo, não quer usar o Tekton para CI, eu quero usar o Jenkins, não tem problema nenhum. Eu não quero usar o Buildpack, que cria minhas imagens baseado no código. Eu quero usar Dockerfile, usando o Canico, por exemplo, é possível? Pode ser, não tem problema, pode usar. Então, você consegue fazer o swap que eu expliquei dessas ferramentas. Então, aqui ele cria a imagem, faz o scanning da imagem, gera os descritores do Kubernetes, larga no repositório Git, e aqui a gente aplica GitOps. Então, para GitOps, a gente usa, por exemplo, a suíte do Carvel, que é uma solução, um projeto open source também, a parte da CNCF, criado pela VMware. Ah, não quero usar o Carvel, quero usar outra solução de GitOps. Posso usar? Sem problema. Você troca e monta o seu supply chain, ou o seu golden path, da forma que você achar melhor. Então, o que a gente traz aqui de novidade nesse mundo DevOps com Kubernetes e essa implementação de práticas de DevSecOps? Uma clara separação de preocupações. Então, o Dev ele se preocupa em escrever esse workload YAML, definir essas características desse YAML, e o time de DevOps e SecOps define o supply chain que essa aplicação tem que passar. Então, esses steps. Então, tudo aqui é Kubernetes Native, então o supply chain nada mais é que um descritor Kubernetes, onde tem encadeamento dessas soluções, e aqui tem um framework, a título de curiosidade, chamado Cartographer, que faz a orquestração desses componentes aqui e cria esse supply chain. Então, o Cartographer é um projeto open source também, parte da CNCF, criado aí pela VMware, e está aqui dentro da solução, ele que faz a orquestração entre esses toolchains, né, para montar essas cadeias de software. Então, aqui é só um exemplo, né? Se você não quiser usar o Buildpack e, enfim, quiser usar Docker, é possível com TAP? Totalmente. Você pode trocar a forma de build de image, em vez de ser a partir do código-fonte ou a partir de um artefato, para usar como base uma imagem Docker que você já tem. Problema nenhum. Ainda falando aqui de supply chain, né, e esse é o papel do time de DevOps e SecOps, de estruturar esse supply chain. Então, esses supply chains, como eu comentei, a gente tem 3 tipos dentro do TAP. O supply chain deliver basic, que é basicamente pega o teu código, empacota em container, deploy. Esse é o basic. A gente tem o testing, que ele baixa o teu código, roda os testes unitários, integrados, enfim, teus testes que você definiu, né? Faz a parte de CI, empacota em container, entrega no teu REST, deployment. E a gente tem o testing e scanning, que é o que vocês estão vendo aqui como exemplo, que ele roda os testes, faz o scanning do código, assina a imagem do container. Então, aqui a gente usa o SignStore aqui, né, junto com o cosign. Então, eu faço a assinatura da imagem, integro no meu registro, e eu faço o scanning, tanto do código como da imagem. E dentro do TAP, a gente já tem um banco de dados, que a gente chama de Metadata Store, que ele guarda essas vulnerabilidades. Então, você consegue fazer queries para descobrir, por exemplo, quais foram as aplicações que foram afetadas pela vulnerabilidade do Log4j. Você consegue fazer essa consulta e descobrir as apps que foram afetadas. Então, esse teste scanning supply chain, ele faz todas essas etapas, e no final, quando ele faz o deployment, ele faz um verify signature aqui, que é basicamente bater se essa imagem lá foi assinada por essa cadeia de software. Então, se alguém tentar, por exemplo, deployar uma imagem que não tenha passado por esse cluster de build, que não tenha passado por essa cadeia segura de entrega de software, por esse golden path, o TAP rejeita o deployment da aplicação. Então, você tem essa parte de segurança aqui muito, muito clara aqui dentro desse supply chain.
E aí, fazendo um link com segurança, essa é uma feature que a gente tem dentro do TAP. Então, a gente tem lá dentro do Tanzu Application Platform, na interface, você tem uma parte de Security Analysis, onde você consegue ver as vulnerabilidades identificadas tanto a nível de código ou no nível da imagem, né? Então, você consegue ver a criticidade, um detalhamento sobre a CVE encontrado, e aqui ele me mostra os workloads, né? As aplicações que foram afetadas por uma determinada vulnerabilidade. Então, imagina aquele problema que aconteceu lá do passado, que está tendo na tela aqui, né? Do Log4j. Pô, quais foram as minhas aplicações afetadas pelo Log4j? Então, eu consigo, de uma forma muito simples aqui no TAP, vir nesse dashboard e ver, olha, essa CVE específica aqui do Log4j, essa aplicação foram afetadas. E aí, por exemplo, no Tanzu Application Platform, a gente tem toda essa parte de automação muito forte dentro da solução. Inclusive a parte de patching de segurança dos containers. Então, a VMware ela te dá suporte tanto na camada do sistema operacional, como na camada de runtime do container. Então, SO, a gente usa o Ubuntu, camada de runtime, a gente suporta os principais runtimes aí do mercado, então Java, .NET, Python, Go. E esses runtimes, né, a VMware te dá o suporte. Então, se você tiver alguma vulnerabilidade, tanto a nível de SO ou de runtime, a VMware vai te entregar esse patching e você pode fazer isso de forma automática, porque o Tanzu Build Service, que é um componente que você tem dentro do TAP, ele automatiza esse processo para você. Então, você não precisa ficar gastando tempo em ter que curar essas imagens, enfim, fazer todo o processo de patching. Isso já é automatizado também dentro da solução. Então, aqui é uma visão do que é um supply chain. Então, vocês estão vendo esse supply chain na tela. Ele é o teste scanning que eu falei. Então, ele tem um passo a passo ali, ele monta esse gráfico aqui visual, né, onde você consegue visualizar todas as etapas, né, dentro dessa cadeia de entrega de software segura, todas as etapas que a sua aplicação tem que passar até chegar no ambiente de produção, né, homologação, produção, enfim, a estrutura que você montar. Então, isso já está integrado dentro do Tanzu Application Platform. Mas, de novo, se você quiser mudar uma dessas etapas e colocar as suas ferramentas de preferência, isso é totalmente possível. Ainda falando aqui dentro de DevSecOps e plataforma, vale só dar destacar aqui que toda essa parte, não só de entrega de software, mas de serviços de dados também é possível ser automatizado. E a gente tem aqui dentro do TAP hoje o Crossplane para fazer isso, né? O Crossplane é um projeto open source criado pela Outbound. A VMware tem uma parceria agora com a Outbound e a gente usa ele dentro do TAP. E você consegue hoje já provisionar serviços de dados as a service sobre Kubernetes, usando o catálogo da Bitnami, que eu mostrei na sessão anterior, mas também você consegue provisionar serviços de dados dos cloud providers. Então, o Crossplane ele tem um provider para AWS, GCP, Azure, que você consegue, através da própria API do Kubernetes, provisionar serviços nativos de cloud. Aqui um exemplo que a gente tem dentro do TAP, ainda fazendo um link aqui com Crossplane, então ele já vem por default, né, o provider Helm e o provider Kubernetes. Então, esses providers é que são usados para provisionar os serviços que eu mostrei lá na sessão anterior da Bitnami, né? A Bitnami é uma empresa que a VMware comprou. E por que eu estou mostrando isso numa abordagem de DevSecOps? Porque também essa parte de dados é importante. Se você consome projetos open source, esses projetos open source podem ter vulnerabilidades e vão ter vulnerabilidades. Então, quando você consome através de um catálogo curado, no caso da Bitnami, e você tem a VMware como sponsor aí, né, como dona agora da Bitnami, a gente consegue te dar suporte nesses projetos open source também. Então, em resumo, a gente consegue te entregar um catálogo de projetos open source com imagens pela VMware, dentro do Tanzu Application Platform, já integrado. Você consome serviços open source, mas tira essa preocupação de que esses projetos possam ter algum tipo de vulnerabilidade e expor seu ambiente. Então, isso já está integrado lá, disponível, e você consegue fazer o consumo aí desse catálogo, né, dentro do TAP, beleza? Outro ponto bem importante de por que construir plataformas para os desenvolvedores é importante hoje num cenário aí de multi-cloud, né? E essa questão da experiência do desenvolvedor. Coordenar o trabalho de DevSecOps ele é muito importante. E aqui no TAP a gente utiliza o próprio Kubernetes para fazer isso. Então, tudo que você vê no TAP
roda em cima de Kubernetes e nada mais é que são descritores lá do Kubernetes que estão executando, CRDs no final do dia. Então, tudo que você vê aqui é passível de ser customizável e a ideia aqui é justamente fazer com que vocês usem esse ponto da plataforma como um meio para coordenar o trabalho entre o time de dev, entre o time de segurança e o time de operação. Você tem aí essa separação muito clara de preocupações que eu mostrei, né? Até onde vai o papel do dev? Escrever o workload YAML. Onde começa o papel do time de SecOps? Estruturar o supply chain. Então, você tem essas responsabilidades e essas separações de preocupações muito evidentes. E por que essa separação de preocupações, né, o separation of concern, esse handoff, né, essa troca entre dev e ops, ela é importante? Porque quando você tem uma troca entre dev e ops de uma forma mais tranquila, né, mais transparente, isso é um fator crítico aí para você entregar software em produção mais rápido. Então, essa pesquisa, por exemplo, que vocês estão vendo do Gartner, mostra isso. Quando você tem essa troca de contexto entre dev e ops de uma forma mais tranquila, você acaba afetando a parte de entrega de software, ou seja, você consegue entregar o software mais rápido em produção porque você diminui essa complexidade entre os times, né? Então, você reduz o tempo que o time depende um do outro. Então, uma vez que você estruturou o seu Secure Software Supply Chain, o seu Golden Path lá, né, com as suas boas práticas, a ideia é que os times não precisam ficar fazendo e tomando decisões, como eu expliquei lá. Esse trabalho ele é mais fluido. Consequentemente, você vai não ter que tomar muitas decisões e já ter um padrão para entregar esse software até prod. Isso faz com que você entregue a aplicação bem mais rápido em produção. Então, esse é o papel aqui do Separation of Concerns, porque ele é tão importante, né? Se vocês olharem na perspectiva aqui do TAP, então, falei bastante ali na questão de scanning, de assinatura de imagens, na parte de teste, mas a segurança, né, ou a prática de DevSecOps, ela não está só ali. Se a gente olhar o Tanzu Application Platform de ponta a ponta, desde a perspectiva do Dev até Ops, a gente traz esse conceito de segurança desde o momento de desenvolvimento. Então, se a gente olhar aqui um desenhozinho que explica, né, a jornada do TAP, o TAP tem dentro dele o Learning Center, que ele é um componente para você criar workshops. Então, por exemplo, aqui na VMware, a gente criou um workshop de TAP, onde a gente usa o próprio TAP para ensinar os clientes sobre o TAP. É algo esquisito, mas é isso mesmo. Dentro do Learning Center, você pode curar workshops. Então, a ideia é que os clientes possam criar seus próprios workshops para ensinar os times de desenvolvimento, operação, segurança sobre um determinado tópico. Então, aqui você já está trazendo, de certa forma, ensinando as equipes práticas diversas, e uma delas, segurança. Mostrei na sessão anterior a questão do App Accelerator. Então, quando você cria esses aceleradores, esses blueprints de aplicações, você já pode pegar boas práticas de desenvolvimento e de segurança e colocar dentro desses aceleradores. Então, quando o desenvolvedor começa um novo projeto, ele já traz embarcado algumas práticas de segurança da sua empresa. Então, aqui você vê que o DevSecOps, ele está a prática em si, né, ela começa desde o momento de desenvolver. E aí a gente segue aqui, né, o desenvolvedor integra, desenvolve o seu código, faz o debug, entrega o seu código, né, e aí tem um handoff lá para o time de SecOps. E aí entra o supply chain, que é o que eu estava explicando, né. Então, vai fazer a parte de teste, build, vai fazer a parte de scan, sign, store, né, vai armazenar CVs para você fazer consultas. E aí ele vai fazer todo o processo de deployment e execução da sua aplicação baseada em GitOps, que eu havia explicado. Então, essa cadeia aqui, a gente tem uma estrutura muito forte de práticas de DevOps e Sec, né? Então, um DevSecOps, né? Mais conhecido hoje. E o legal disso, pessoal, que você consegue aplicar essa ideia de DevSecOps, essa prática, né? Em qualquer Kubernetes, em qualquer cloud. Então, esse é o propósito aqui do Tanzu Application Platform. Você tem uma cadeia de software padrão, independente do Kubernetes ou independente do Cloud Provider, se é no teu data center ou não, de forma padronizada. Beleza? Parte de deployment, eu mostrei isso na sessão anterior, né? Como que é hoje o dia a dia do dev, do time de DevSecOps, quando você
desenvolve aplicações e faz deployment usando containers e Kubernetes. Então, esse é um overview, né, das etapas necessárias normalmente. E até aqui não tem a parte, né? Você pode entender a parte de segurança aqui no Add Best Practice, né? Mas lembrando, a nossa ideia com o Tanzu Application Platform é tornar esse processo um pouco mais simples, ou bem mais simples, e com as separações muito claras, né? Então, dev escreve seu workload YAML, que eu vou mostrar na sequência, e a gente chama isso de inner loop, que é o ambiente dele, né? O ambiente de desenvolvimento. E quando ele tem que passar esse workload, a sua aplicação, para os próximos ambientes, poderia ser homologação, produção, enfim, como vocês estruturarem, pré-produção, a gente chama isso de outer loop. E aí, quem está envolvido nesse processo é o time de DevSecOps, né? Ou DevOps, enfim, depende muito da empresa, como vocês estruturam esse sistema. Mas aí, esse time que vai estruturar esse supply chain, para que essa aplicação passe e cumpra essas etapas para ter lá no final a aplicação executando e entregue para o seu cliente. Então, o que é esse workload YAML? Relembrando, mostrei na sessão anterior, esse é o YAML file, o único YAML file que o desenvolvedor tem que escrever. É isso que ele vai escrever. Ele não precisa criar lá os deployments de novo do Kubernetes, todos os objetos que a gente conhece lá, service, deployment, ingress, persistent volumes, enfim, se precisa de persistir dados. Você não precisa mais fazer isso com o TAP. O TAP você só escreve esse workload YAML, e esse é o contrato do desenvolvedor com o time de Ops. Então, de novo, aquela questão da separação das preocupações, né? Escreve a aplicação, passa as informações de como vai ser o build dela, versões, por exemplo, do runtime que ele precisa, se essa aplicação vai ter um comportamento serverless ou não, porque aqui a gente usa Knative, então se eu não setar esse parâmetro, como expliquei na sessão anterior, você pode tornar com uma simples remoção dessa annotation aqui, essa aplicação já tem um comportamento serverless, ela desaloca, né? Então aqui eu estou dizendo, nesse exemplo, que não é para trabalhar com modelo serverless, e aqui eu descrevo os serviços de dados que a minha aplicação precisa. Bom, mas e aí, como que provisiona o serviço de dados? Na sessão anterior eu mostrei lá, no meu ambiente dev, eu mesmo fiz o deployment. Mas nos outros ambientes, como faria? Vou mostrar na sequência que você pode usar GitOps para fazer isso de forma automatizada. E o desenvolvedor, de novo, não precisa conhecer desses detalhes. Só tem que se preocupar em escrever o código dele, da aplicação, escolhendo o seu framework, suas linguagens que ele partiu lá do seu acelerador. E aí vem o time de Sec e Ops dizendo, olha, para você levar a sua aplicação para produção, ou homologação, produção, você precisa passar por essas etapas. E aí entra o supply chain. Então, quem vai desenhar esse Golden Path, que vocês estão vendo aqui, né, é o time de segurança e operação. Então, de novo, a questão da separação de preocupação é muito clara. Como funciona isso na prática? Vamos ver aqui uma demo rapidamente. Então, na sessão anterior, eu subi lá uma aplicação. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui eu subi uma aplicaçãozinha chamada Customer Profile na sessão anterior, que ela é uma aplicação Spring Boot 3.1, mas poderia ser qualquer outra linguagem, tá? Que suporta várias linguagens. Então, eu gerei meu código através desse acelerador que eu criei, Developers Conference Spring Accelerator. Então, eu gerei essa aplicação base e eu fiz o deployment dessa aplicação, que usa, no exemplo anterior que eu fiz, ela usa um MySQL. Então, eu, como desenvolvedor, eu vim aqui no meu cluster Interate, né, que é o meu cluster de dev, e eu provisionei um banco de dados que eu chamei aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, Customer Database. Então, eu provisionei esse banco de dados aqui, usando lá o Crossplane, junto com o Service Toolkit, que são projetos open source dentro do TAP, aqui para provisionar serviços de dados, as a service, e eu fiz o deployment dessa aplicação que está rodando aqui. Então, eu rodei ela via IDE, então eu mostrei lá a aplicação rodando, né? Então, aqui é o meu ambiente de dev na Azure, mas eu tenho a possibilidade de rodar on-premise, essa aplicação, expor ela como localhost, mesmo ela estando rodando num cloud provider, fora do meu ambiente, eu consigo acessar ela localhost, então o TAP faz isso para mim, via os plugins que eu mostrei aqui, dentro da minha IDE, esse caso estou usando IntelliJ, mas pode ser qualquer outro.
Mas até o momento aqui, gente, eu até mostrei aqui a alteração do código, né, na sessão anterior, onde eu alterava o código e em tempo de execução mesmo na IDE ali, eu estava alterando o código, eu já via o código sendo alterado no meu cluster, diretamente no Kubernetes. Então, eu não preciso subir um Docker Compose na minha máquina local, ou qualquer coisa do tipo. Eu já consigo desenvolver a minha app já em cima de um cluster Kubernetes real, num cloud provider ou no meu data center, como eu defini, ou até mesmo na minha máquina local. Então, eu já consigo testar a minha aplicação já diretamente no Kubernetes. E foi isso que eu mostrei na sessão anterior. Mas até aí eu estou usando um ambiente local, né? Ou um ambiente de desenvolvimento, melhor dizendo. Mas agora eu tenho que levar essa aplicação para frente. Eu preciso publicar ela em homologação e depois eu preciso levar ela até produção. Como que eu faço isso no TAP? Aqui eu vou usar, então, a ideia de supply chain e eu vou usar GitOps para tudo aqui. Então, como que eu faço aqui? No TAP, eu tenho lá o Carvel, que eu expliquei, que é a nossa solução de GitOps, e eu vou startar ele dentro desse projetinho aqui chamado TAP App GitOps. Então, se eu abrir esse projeto, eu tenho aqui os clusters que a minha aplicação tem que passar. Então, meu cluster de build, meu cluster de teste, que é o meu cluster de homologação, e o meu cluster de prod. Todos esses clusters estão lá na Azure, são clusters AKS, mas, por exemplo, poderiam ser clusters na AWS, EKS, de QI, eu poderia ter um mix, inclusive, de cloud providers aqui. Então, multi-cloud, né? Conseguiria trabalhar com a ideia de multi-cloud de fato aqui, bem simples. Então, o que vale a pena vocês olharem aqui e eu mostrar é que dentro desse projetinho Git aqui, GitOps, meu, usando Carvel, eu tenho aqui o workload YAML. Então, aqui o desenvolvedor passou esse YAML file para o time de operação, escrevendo aqui como que vai ser o deployment dessa aplicação, como que ela tem que ser feito o build dela, quais os serviços de dados que ela precisa, a versão do Java que ela precisa, e o time de GitOps, o time de DevOps aqui, ele veio aqui e definiu qual é o repositório GitOps que vai armazenar os descritores do Kubernetes que a plataforma vai gerar. Então, aqui eu tenho toda a definição da minha aplicação. Então, eu criei esse workload YAML aqui. Eu criei aqui, como exemplo, um scan policy, que é os meus scanning, eles vão seguir essa prática aqui de scanning. Então, aqui eu estou dando um skip na CVEs, isso é só um exemplo, obviamente, no ambiente produtivo você não vai dar skip em CVEs, né? Você tem que resolver CVEs, né? Então, aqui eu só estou dando skip para vocês verem que é possível você ter esse controle, inclusive, qual CVEs você quer que a plataforma ignore ou não. Então, você consegue customizar isso, tá? Então, no cluster de build, o que eu falo para o TAP? Está aqui o workload YAML, que você tem que buildar ele, né? Para gerar a imagem da aplicação. E aí, nos clusters de desenvolvimento e produção, o que eu tenho aqui é que eu preciso para rodar essa aplicação. Então, como eu estou usando GitOps e eu estou usando Kubernetes, faço tudo de forma declarativa. Então, aqui está o meu ClassLane, que é um serviço que provisiona serviços de dados, né, para mim as a service. Então, estou dizendo que essa aplicação Customer Profile, que eu fiz o deployment lá na primeira sessão, ela precisava de um MySQL. Então, estou dizendo nesse arquivo que TAP cria um banco de dados para mim chamado Customer Database, no namespace TDC, no cluster no ambiente de homologação, e esse banco de dados ele vai consumir o serviço MySQL Management, que eu mostrei lá anteriormente, gente, que dentro do TAP eu tenho serviços de dados já integrado, né? E aqui eu estou usando o Bitnami, né? Essa integração com o Bitnami. Então, eu tenho MySQL, PostgreSQL e Redis. Tudo já pronto. Então, o que eu estou dizendo aqui para ele é, cara, eu preciso de um MySQL e você vai consumir o MySQL desse serviço de dados chamado MySQL Management. E aqui eu tenho o Deliverable, que é um YAML novo. Esse YAML, quem escreve é o time de Ops e Sec. Podemos dizer aqui até mais o time de Ops. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, olha, para você deployar a aplicação em homologação, você vai baixar as configurações, né, os descritores de deployments que o TAP vai gerar,
o TAP vai escrever dentro desse repositório chamado GitOps Customer Profile. E a branch é de teste, porque eu estou no ambiente de teste, que eu chamo aqui de homologação. Tá? E o caminho onde estão os descritores do Kubernetes para deployment dessa aplicação Customer Profile estão aqui, config tdc Customer Profile. Então, o supply chain vai gravar o descritor do Kubernetes, né? Quando o TAP gerar, ele vai fazer o push nesse caminho aqui. E a mesma coisa eu faço para o ambiente de prod. A mesma coisa, se a gente olhar aqui, Customer Profile, a única coisa que eu mudo é a branch, porque agora eu estou em produção. Então, como eu uso GitOps, quando eu instalo, quando eu deployo esse deliverable dentro do meu cluster de produção e do meu ambiente de homologação, eles ficam escutando o commit nessa branch, nesse repositório. Quando tiver um commit, ele vai lá e pega os descritores que estão aqui dentro e reconcilia com o meu cluster e faz o deployment. Então, aqui eu estou usando GitOps. Então, estou usando o Carvel aqui, por uma questão de comodidade, eu criei um script aqui que eu chamei de GitOps install. Então, aqui eu rodo um comandinho, que é o keep, que é o do Carvel, né? Que é essa ferramenta de GitOps que eu uso, de keep deployment, esse arquivo aqui, e ele vai fazer o deployment para mim, e isso vai acontecer dentro do TAP, que eu vou mostrar na sequência. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui. Só fazer um export. Então, aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele workload YAML e vou jogar para o cluster de build. Quando isso for para o cluster de build, vai rodar o supply chain. E eu vou mostrar o supply chain, como que ele é executado dentro do TAP. E depois disso, o GitOps em diferentes clusters Kubernetes, que nesse caso são diferentes AKS, né? Um AKS para homologação, o outro para produção. Mas, de novo, poderia ser outras distribuições ou até um mix dessas distribuições de Kubernetes de diferentes cloud providers. Então, vou fazer aqui um GitOps install. Vou só pegar aqui. Então, barra scripts GitOps install.sh. Ele pergunta, tu quer fazer o deployment GitOps em qual cluster? De build, run, test? Vamos começar pelo de build. Então, Então, o que ele está fazendo aqui? Para a gente entrar no cluster e vocês verem no detalhe. Eu entro no cluster e ele, aqui nos pods até agora, ele não me mostra nada. Por quê? Porque, como eu estou usando o Carvel aqui, ó, ele já reconciliou. Ó, então, esse app SVC GitOps é a minha instalação do meu GitOps. Mas o que a gente precisa enxergar aqui são os workloads, que foi o que eu submeti. Então, aqui, ó, eu mandei esse TDC workload, que é aquele YAML que eu mostrei. Se a gente for na plataforma aqui, vamos olhar isso via interface, eu tenho um Customer Profile aqui. Se eu for em Workloads, eu tenho Supply Chains aqui que eu tinha falado. Ó. Então, ele começou a rodar esse Supply Chain. Então, o que eu fiz lá? O GitOps, quando eu instalei aquele componente do GitOps dentro do meu cluster de build, ele fez um kubectl por baixo dos panos, apply aquele workload YAML. O TAP recebeu a sua notificação e ele começou a executar o supply chain aqui. Então, a primeira etapa do supply chain, ele baixa o código do repositório Git, que eu defini lá no meu workload YAML. Próximo passo, ele vai rodar meus testes de integração, unitários. E aqui eu estou usando o Tecto, então você pode mudar. Vai fazer o scanning do código, vai criar a imagem, vai fazer o scanning da imagem e vai gerar os descritores do Kubernetes nessa etapa. Vai gerar Service Binding. O que é o Service Binding aqui? Ele vai gerar um descritor que vai conectar a minha aplicação com o serviço de dados que eu preciso. Ele vai gerar esse descritor para mim também. Vai gerar o descritor da minha API, porque eu mandei gerar o descritor da minha API aqui da minha aplicação, a documentação da minha aplicação. E ele vai escrever isso no meu repositório Git, onde ele vai armazenar os descritores gerados pelo TAP, que são os descritores do Kubernetes no final do dia. Então, o repositório está aqui. Então, ele vai criar uma branch no final aqui aleatória, onde eu tenho que fazer o merge request. Tá? Então, ele está rodando esse supply chain e no final ele vai fazer o deployment nos meus clusters que eu configurei, que no caso é homologação e produção. Então, ele está rodando ainda essa esteira.
Então, ele já passou pela etapa de teste aqui, ó, enquanto isso. Então, aqui eu consigo ver o log. Então, está aqui o log do Spring, rodou vários testes aqui, 16 testes, todos passaram. E aí ele está seguindo a nossa cadeia. Então, o próximo passo aqui ele vai fazer o scanning do código. A gente pode conferir isso um pouco mais no detalhe dentro do cluster, se vocês quiserem. Título de curiosidade, ó. Ele está na etapa aqui, ó, exatamente de scan. Se eu dar um log aqui, ó, ele está rodando aquele projeto OpenSource Gripe que está fazendo scanning de vulnerabilidade aqui. Então, ele acabou de terminar o scanning e ele vai para a próxima etapa do meu supply chain na sequência aqui, que é criar a imagem. Ele demora um pouquinho aqui, daqui a pouco esse cara vai ficar verdinho, e daqui a pouco eu vou conseguir ver as vulnerabilidades que ele encontrou a nível de código-fonte. Então, foi aqui. Ó. Então, aqui ele, veja, encontrou críticas. No cenário real, por causa daquele scan policy que eu criei, ele está dando skip nessas vulnerabilidades críticas. Mas o correto é que você resolva isso, né? Você não dê skip. Então, aqui ele identificou, né, uma vulnerabilidade na dependência do H2, que é uma aplicação Spring, e pode ser qualquer outra linguagem aqui, tá, gente? Spring Boot Starter Web também tem um Remote Code Execution aqui, que você tem que tratar. Provavelmente subir a versão do Spring já deve resolver o problema. Enfim, então ele está passando por essa cadeia aqui de entrega de software seguro, né? E está garantindo que qualquer aplicação que for submetida para o cluster de build, ela vai passar por esse Golden Path aqui, por esse supply chain, beleza? Então, aqui, se a gente entrar no aqui, pessoal, que ele passou lá daquela etapa do Scan Customer Profile, então, o que eu fiz aqui? Essa é uma outra forma que você pode consultar os logs do Tanzu, né? E ver o que está acontecendo no seu supply chain. Então, ele passou pela etapa de scanning e agora ele está entrando. Então, ele estava aqui em Scan Customer, né? Então, ele conseguiu gravar os dados no Metadata Store. Legal. Então, agora, se a gente olhar aqui, ó, ele já passou do Image Scan. Ele me mostra as vulnerabilidades aqui da imagem e ele seguiu, gerou os descritores e aí ele abriu aqui um Approve Request. Se eu clicar nesse cara aqui, veja que tem um pull request aberto. Esse pull request foi aberto pelo TAP. Então, se a gente entrar aqui, o que ele está dizendo? Olha, foi o TAP Supply Chain que gerou. Essa mensagem é customizável, tá? E o que o TAP fez? Ele criou uma branch com esse nome aleatório aqui. E dentro dessa branch está os descritores do Kubernetes que eu falei que ele gera. Então, aqui está o descritor do Knative, né? Aquela plataforma que você executa como serverless, né? E a aplicação, então a gente usa o Knative como base aqui para a execução das aplicações. Então, ele gerou, a plataforma gerou isso para mim. Ela gerou aqui o Service Claim, né? Dizendo como que ela tem que se conectar nos serviços de banco de dados. E aqui ela gerou o descritor da minha API, que eu mandei gerar baseado no OpenAPI. Então, veja, ele abriu esse pull request dizendo, olha, terminou um build aqui da aplicação e ela tem um pull request para você aprovar. Então, vem nesse pull request, clico aqui, e aí está dizendo o seguinte, você aprova esse pull request? Você quer fazer um merge request? Aí eu posso colocar aqui, sim, confirmo o merge, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai publicar conteúdo dessa branch na minha branch de teste. Quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Como eu estou usando o GitOps, a minha configuração aqui do meu GitOps, o meu deliverable aqui, ele já está instalado no cluster. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai buscar da branch de teste. Ele está monitorando essa branch de teste nesse endereço. Então, quando tiver um commit, quando fizer aquele merge request, esse deliverable vai receber a notificação e ele vai fazer o deployment daqueles descritores que estão lá no GitOps. Então, previamente, nesse cluster de teste, e eu vou entrar nele para vocês entenderem, app, run, vou entrar no ambiente de teste primeiro. Se a gente der um K9S aqui, então, eu tenho o Delivery Basic aqui,
mas eu não tenho nenhum aqui relacionado àquela aplicação. Por quê? Porque eu não instalei o GitOps para aquela aplicação ainda, né? Eu não configurei o GitOps aqui dentro desse cluster. Vou fazer isso agora. Mas primeiro eu vou aceitar aquele pull request. Então, eu já aceitei ele, eu vou deletar aquela branch antiga. E aí, se a gente voltar aqui, vocês vão ver aqui teste. Ó, ele fez o merge e botou os descritor dentro desse repositório GitOps. Mas ele não iniciou o processo de deployment porque eu não configurei esse cluster para monitorar. Então, eu vou fazer agora isso. Fazer um script. Vou dar um clear aqui. Dar um script. GitOps instalo o GitOps no meu cluster de teste. Eu vou publicar. Deixa eu entrar aqui na VPN. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou publicar a minha aplicação em teste. Então, GitOps install, run test 2. Então, se a gente entrar aqui, ó, ele vai aparecer lá, vou abrir os deliverables. Ele deve abrir aqui um novo deliverable. Vamos conectar no cluster certo. Ó, ele subiu aqui o deliverable do Customer Profile. Então, se a gente olhar na sequência aqui, o que esse GitOps está fazendo? Ele está fazendo um deployment do meu banco de dados, Customer Database. Como que ele fez o deployment? Porque eu disse para ele fazer. Está aqui o arquivo. Lembra lá do Customer Database? Está aqui. Então, ele está aplicando esse YAML file dentro do meu cluster agora. E agora ele está aplicando esse deliverable que vai consumir aqueles repositórios, aqueles artefatos que estão lá naquele repositório Git que eu mostrei, tá? Onde o TAP gerou os descritores. Então, é isso que está acontecendo no cluster agora. Está subindo o banco, então ele está subindo o MySQL aqui, e na sequência ele está subindo a aplicação. Então, a aplicação está em crash loop back off. Por quê? Porque o banco de dados não está de pé ainda. Então, a aplicação vai dar pau mesmo, não vai conseguir subir. Ela não acha o banco, né? Então, ela tem que esperar o banco subir aqui para ela sincronizar e dar tudo ok. Então, aqui ela está ainda subindo. Esperar um pouquinho aqui. Na sequência, vocês vão ver a aplicação rodando. Então, legal. Ó, tá subindo a app, ó, conectou na base, subiu minha aplicação Spring, está no ar. Então, se a gente fizer aqui um service, um Knative Service aqui, como eu estou usando Knative, ele vai gerar lá o endereço da minha app para eu poder acessar ela. Então, aqui está a minha aplicação. Se eu entrar lá no meu cluster, e filtrar aqui por clusters, TAP Run Test está aqui. Está aqui meu Knative Service, certo? Aqui ele já gerou a URL da minha aplicação. Então, se eu clicar nesse cara aqui, está lá a aplicação deployada no ambiente de teste. Então, se eu clicar aqui, se eu fizer aqui API, vou botar aqui API barra docs, vai, a documentação lá do gerada da API, ele está de pé a minha aplicação. Então, ele publicou, inclusive, a API aqui automaticamente, já no meu ambiente de teste. Eu já tenho a API aqui para testar. Mas legal, agora eu quero levar essa aplicação para produção. Como que eu faço? Mesmo procedimento. Eu vou lá, vou fazer um pull request, dizendo o seguinte, new pull request, quero jogar para frente de prod, porque eu quero deployar em produção, né? Meu deliverable está monitorando a produção, e agora eu quero mandar de teste, porque teste eu já fiz o deployment lá e homologuei, está tudo certinho. Então, deploy, produção, create pull request. Claro, aqui eu mesmo estou aprovando, né? Mas no cenário real seria uma outra equipe que iria aprovar, né? Time de Ops, normalmente. Então, vai ver aqui, merge request, deploy em produção, beleza. Confirme merge. O que ele fez aqui? Ele pegou, publicou aqueles artefatos lá, aqueles descritores, agora eu tenho eles em produção. Legal?
Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar o meu GitOps no meu cluster de produção, né? Uma vez que tu instalou ele, você não vai desinstalar mais, né? Estou mostrando só didaticamente para vocês entenderem o processo, né? Passo a passo. Então, GitOps install, eu quero instalar em prod. Legal. E aí ele vai instalar o meu KEP controller lá dentro do cluster, né? E aí, se eu vir aqui, K9S, eu estou no cluster de prod. Então, em seguida aqui, ele vai criar um novo deliverable aqui, que vai ser o deliverable daquela aplicação. Se eu vir em pods aqui, ó, ele fez o deployment, está fazendo o deployment do meu banco de dados também. O mesmo processo que eu fiz a homologação, está subindo o banco de dados MySQL, e ele está subindo aqui a minha aplicação. Então, aqui a aplicação vai ficar em falha até o banco de dados estar de pé, né, funcionando redondinho para eu ter a minha aplicação rodando. Beleza? Então, a gente tem que esperar um tempinho aqui, até tudo reconciliar certinho, e aí eu tenho, né, a minha aplicação funcionando aqui ponta a ponta. Então, veja, eu peguei minha app, peguei ela de dev, levei ela até homologação, passando pelo supply chain, e agora estou levando ela até a produção. Então, se a gente voltar aqui no supply chain, vocês vão ver aqui, ó, tem coisas novas aqui. Então, aqui ele já está me mostrando aí todos os clusters que essa aplicação está rodando. Então, eu tenho aqui em Type Iterate, que é um ambiente de dev. Eu tenho Delivery aqui, ó, TAP Run Test, que é um ambiente de teste. E o TAP Run Prod, que é um ambiente de prod. Então, aqui ele está subindo a minha aplicação. Então, ele está estabelecendo a conexão. Então, agora ele vai autenticar contra o banco ali. Demora um pouquinho aí para conciliar. Então, uma vez que ele conciliou, agora ele está running. Vamos pegar aqui, ó, Customer Profile. Então, aqui ele apareceu o Run Prod aqui agora. Então, está aqui, ó, Key Native Service. Então, agora ele também está publicado em produção também. Eu posso entrar lá no Supply Chain, só para confirmar. Customer Profile. E aí ele me mostra aqui, ó, ambiente de dev, TAP Iterate, ambiente de teste e ambiente de prod também, agora está ok. Então, ele gerou aí, todas as minhas aplicações estão rodando nos 3 ambientes. Beleza? Então, com o TAP, gente, a gente consegue montar vários cenários diferentes. Então, esse é um cenário que eu estou usando parte dele no meu ambiente, mas eu poderia ter cenários ainda um pouco mais complexos. Por exemplo, ter um outro cluster no meu ambiente on-premise, por exemplo, rodando com TKG, e ter um cluster DR, por exemplo, na AWS, em cima do EKS. Poderia fazer isso com o TAP, sem problema nenhum, tá? Aqui de novo, né, relembrando, né, o TAP tem uma série de funcionalidades aqui dentro dele. Então, desde a parte do Knative, para você executar aplicações, modelo serverless, toda a parte do supply chain, né, onde tem a parte de build, parte de segurança que vocês viram, tem a parte lá de CLI, App Accelerators, que eu mostrei na sessão anterior, então, e toda a parte de provisionamento de serviços de dados aqui integrados aí com Bitnami também, com Crossplane lá, inclusive com Cloud Providers. Então, é uma plataforma aí bem completa, tem muito mais features aí, mas isso fica para uma próxima sessão, e qualquer dúvida, por favor, passem no nosso booth da VMware aqui no TDC, e a gente pode estar aí tirando as dúvidas de vocês e estar explicando um pouco mais em detalhes sobre a solução. Muito obrigado aí e até a próxima aí, pessoal.